Alô, telespectador amigo, um abraço. Estamos chegando com o seu programa, o programa BH Esportes. São 12 horas 30 minutos para você que está conosco aí na metade do dia, mais 30 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. E para você que está à noite, são 22 horas 30, caminhando para 31 minutos agora. E pela madrugada, você que é nosso companheiro, que você é nosso telespectador fiel, muito obrigado pela sua fidelidade também pela madrugada, batendo aí em uma e dois, por aí. Vamos conversar muito a respeito de Campeonato Mineiro. O bicho está pegando. O campeonato, tá vendo o Campeonato Regional como é que é bom? O bicho está pegando. O bicho está pegando. Muita polêmica. A segunda rodada aconteceu. Os jogos aconteceram e o Departamento de Árbitros da Federação Mineira de Futebol, viu, o senhor Juliano Bozano, já tem problemas. Em 2 rodadas, muita reclamação, muita mesmo, nas 2 rodadas. Nas 2 rodadas. Eu vou pedir o Thales, inclusive, que depois separe para mim a foto que aconteceu do pênalti marcado pelo árbitro no jogo Atlético e América de Teoflotone. A foto que aconteceu, são 2 fotos, que aconteceu mostrando a penalidade marcada, o árbitro atendendo uma resolução da FIFA, que entrou em vigor o ano passado, marcou um pênalti. Essa resolução da FIFA diz o seguinte: se houver uma falta simultânea, com o jogador cometendo uma falta e o outro também, no caso do Fred e do zagueiro, ali dentro da área, um segura um e o um segura o outro, os dois segurando. Um segurando o outro, o árbitro, segundo a FIFA, ele tem que optar, marcar a falta mais grave. Mais grave. Quem é que cometeu a falta mais grave? Quem cometeu a falta mais grave foi aquele que segurou dentro da área. A falta mais grave do futebol chama-se pênalti. E naquela situação ali, claríssima. Bom, ontem aconteceram também, no sábado já tinha acontecido, no sábado, o árbitro da partida, atendendo o assistente, anulou mal um gol da Tombense. O jogo estava 1-0 para o Atlético, Tombense fez um gol absolutamente normal, legal, e o árbitro anulou. Poderia ser 1-1, terminar o primeiro tempo, a coisa poderia mudar um pouco, quem sabe, poderia mudar um pouco, mas isso tudo aí é a gente fazer projeção, se realmente a coisa poderia acontecer ou não, é uma projeção. Ontem, a arbitragem também muito confusa. A assistente Ellen, que é aspirante à FIFA, marcou 2 impedimentos, favorável contra o Cruzeiro, marcou 2 impedimentos do ataque do Cruzeiro que não haviam, que não existiam. E eram 2 ataques em que o Cruzeiro tinha uma chance muito grande de gol. Eu não estou dizendo que o Cruzeiro faria o gol. A chance era muito grande porque o jogador, um deles, o segundo, o Ábila, estava na cara do goleiro. Saiu ele o goleiro. O outro foi... Quem é que saiu também? Estava em posição, não me lembro do jogador. Posição absolutamente legal e na cara do goleiro. Poderia. E depois ele complicou ao deixar de assinalar, mostrado pela televisão. Eu não vi na hora do jogo, porque minha posição era totalmente contrária. Aconteceu na área do Cruzeiro, embaixo da torcida do Cruzeiro, ali onde fica a torcida Máfia Azul, do lado direito das cabines. Não dava para a gente definir uma situação. Mas o árbitro estava a um passo do lance e não marcou um pênalti contra o Cruzeiro. E o gol do Ábila, segundo a televisão, que eu também não dava para eu definir, segundo a televisão, o gol do Ábila, ele estava impedido. Lances que causam polêmicas. O Cruzeiro
ninguém também tem dúvida, eu não tenho, pelo que o Cruzeiro apresentou ontem, de um time totalmente reserva, com dois titulares, time totalmente alternativo e forte, e muito forte o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro jogou e foi vencedor, e mereceu vencer. O tricordiano teve problemas, dificultou a vitória do Cruzeiro, marcou lá em cima, fez a marcação kamikaze, aquela de adiantar os zagueiros e deixar os atacantes impedidos. E isso aí é muito perigoso, mas o tricordiano fez. Eu acho que o Cruzeiro ganharia o jogo normalmente em qualquer situação. Acho que o Cruzeiro ganharia em qualquer situação. O Cruzeiro ganharia o jogo. O América, 0-0 no Independência, né? Em casa fica difícil recuperar depois, hein? É um pontinho precioso. Mas ainda estamos bem no início da competição. Mas o América deixou escapar 2 pontos preciosos. Precisa dar uma levantada dentro do Campeonato Mineiro. O tempo está aí, existe, mas tem que correr, porque esses 2 pontos escaparam no Independência. É muito ruim para o América, porque o jogo foi dentro de casa. Agora ele vai ter que... Ele pegou 3 lá fora, contra o Democrata, mas perdeu 2 em casa, aí fica ruim. Vai ter que correr de novo lá fora, para sair do prejuízo. Vai ter que conseguir uma vitória de novo lá fora, para sair do prejuízo. Vamos bater um papo. Felipe Melo em São Paulo, ontem chutou o balde, né? Como sempre. Chutou o balde, né? O Felipe Melo. Chutou o balde. Esqueci de marcar, agora já era. Viu, Thales? Eu esqueci do cronômetro aqui, agora nós vamos só no horário. Você vai me ajudando aí. Ele chutou o balde. Chamou o comentarista Neto de bobão. Oh, você é um bobão. Olha, e Deus te deu oportunidade no futebol e você não soube aproveitar. Ele falou que o Neto não soube aproveitar. E agora está te dando uma outra oportunidade, que é como comentarista, e você não está sabendo aproveitar. Então ele deve ter falado assim, ô Neto, vai tomar banho, viu? Vai te catar, que Deus te ajude, seja feliz. Uma coisa assim que ele falou, uma coisa desse jeito que ele falou. Muito bom, futebol, os regionais, eles são bons para isso também. A rivalidade, ela existe e a rivalidade faz com que tudo isso aconteça. Tudo isso, inclusive essas zoações, essas estocadas. Ontem, o repórter Oliveira Lima, da Rádio Minas, de Divinópolis, que faz todos os jogos de Cruzeiro e Atlético, todos. E que eu tenho o prazer e a honra de estar comentando já há 15 anos. O Lima fez uma pergunta que Minas Gerais inteiro esperava. E o Brasil todo esperava. E se ele não fizesse, ela não seria feita. Porque a entrevista foi aberta com um assunto totalmente diferente. Então, na hora que bateu nele, ele fez a pergunta, que todo mundo esperava, inclusive o Mano Menezes esperava. E o Mano não gostou. E falou que o repórter vestiu a camisa do clube, que ele já estava esperando. Ô, Mano, você perdeu uma grande oportunidade, como lá atrás, de ficar calado ou responder de maneira diferente. As entrevistas do Mano são tão boas, ele é muito inteligente, eu não sei porque que ele se perdeu nesse detalhe aí. E ele falou que o repórter vestiu a camisa do clube. Mano, se o Lima tivesse com a camisa do clube, ele estaria com a camisa do Cruzeiro, porque o Lima é cruzeirense roxo. O Lima é cruzeirense roxo. Se ele tivesse vestido com a camisa do clube, ele estaria com a camisa do Cruzeiro. Aliás, ele é mais cruzeirense do que você, mano. Porque você é cruzeirense por ofício, por profissão. O Lima, coração. Mas o Lima é extremamente competente. Porque ele sabe separar o profissional do torcedor. Então ele fez a pergunta que todo mundo esperava. Inclusive você, mano, esperava. Por quê? Porque no jogo do sábado passado, você deu a estocada. Como o Atlético ganhou o jogo do América
de Teoflotone com um gol de pênalti, discutido por todo o Brasil, ganhou com gol de pênalti. Você, na entrevista, depois da vitória contra o Cruzeiro, disse o que foi bom para nós do Cruzeiro, que a nossa vitória foi limpa, sem pênalti duvidoso. Ora, o recado ele deu para quem? Para quem que ele deu o recado? Ele falou que não foi para o Atlético, mas para quem que deu o recado? Aí, quando a vitória do Cruzeiro veio e não foi uma vitória limpa, como o Mano queria, não foi por culpa do Cruzeiro, mas não foi limpa porque teve um pênalti não marcado contra o Cruzeiro e o gol da vitória em impedimento. Então, a pergunta veio e ele não gostou. E respondeu mal, né, mano? Isso não é do seu feitio. Isso não cabe em você. Você respondeu mal. Eu vou pedir até para deixar para os meus companheiros aqui só essa pergunta e só essa resposta. Thales, coloca para nós aí no início do programa. Coloca para nós a pergunta do Lima. Mano, a televisão acabou mostrando que foi pênalti, reclamado do tricordiano foi, e que o árbitro estava pelo menos um pé avançado em impedimento no gol da vitória cruzeirense. Você disse aí um tempo atrás que o Cruzeiro havia ganhado de forma limpa. Posso dizer que hoje não foi limpo? Já imaginava que alguém ia vestir a camisa e já fazer uma pergunta desse nível. A gente já sabe de onde vêm as coisas aqui, né? Eu cheguei, eu sou novo, mas já tenho uma ideia da aldeia. Como você mesmo disse, o lance do impedimento é um lance de computador, né? Mas eu respeito a sua opinião. Se você achar que foi, eu respeito a tua opinião. Da mesma maneira como eu respeitei a opinião das pessoas que tiveram uma opinião contrária à minha naquele dia. Então, os erros vão acontecer durante o campeonato. E quando eu disse que estava feliz pela vitória do Cruzeiro de forma limpa, eu estava me referindo ao Cruzeiro. Não sei se alguém se ofendeu, não era para ninguém se ofender. Nem da imprensa, nem de outros clubes. Eu estava me referindo ao Cruzeiro. Então, eu vou continuar me referindo ao Cruzeiro sempre. Tá? Eu acho que a arbitragem não foi boa, porque aconteceram 2 lances de impedimento que a Auxiliar se enganou no primeiro tempo e que nós iríamos entrar na cara do gol. E poderíamos ter aberto uma vantagem muito cedo, muito maior. E essas coisas realmente acontecem. Acontecem em outros jogos e também acontece no nosso. Pois é. Opa, desculpa. Doutor Maurílio Costa. Olha, um abraço, minha gente. Eu acho que a pergunta do Lima lá, o nosso colega Lima, foi altamente profissional. Claro. E a turma que estava lá não estava com peito de perguntar isso, não. Tem mais essa. Porque o Mano lá na beirada do campo, ele é uma fera. E quando vem para a entrevista, ele já raciocinou o que vem falar, já está com a cabeça mais mais tranquila. E aí, obviamente que ele estava esperando a pergunta. Que ele deu a estocada assim, ele deu uma cutucada, o que também eu não acho normal, uma coisa de rivalidade e tal. Ele falou até em regra 5, aquela que foi usada lá para o pênalti, aquela que eu estou empregando agora para justificar aquele pênalti mal marcado e tal. Então, do Fred. Do Fred. A questão é essa mesmo, ele já estava esperando. Agora, ele realmente, nas perguntas, o repórter que perguntar tem que ir igual o Lima. Em cima da pinta, não deixar nenhuma aresta, porque a réplica dele é sempre contundente. Agora, isso acontece, é fagulha de início de campeonato. O único que está lamentando tudo isso aí foi um americano que eu encontrei ele na esquina ali, falou que só o América que não tem um apito amigo, poxa, porque o Atlético Cruzeiro tem. Então o América tem que pastar. O Ricardo apitou o jogo do América, apitou bem. O América até cresceu de produção, mas não teve competência para ganhar. Agora, isso vai acontecer, vai ser prato de toda segunda-feira aqui, porque a arbitragem, ela é sempre controvertida, tem sempre alguém vendo de um jeito, outro vendo de outro jeito, alguém adequando uma situação para justificar o ponto de vista. O que eu não admito como jornalista, e não tem essa filosofia, é que se omita a falar. Aquela de ter medo de perguntar e aquela de ter medo de opinar com a razão. Isso
eu acho que está fora de propósito, não é no nosso campo. Mas tudo está normal, vão haver erros de arbitragem de ambos os lados, vai continuar essa discussão aí na segunda-feira. Eu me lembro que o Nelson Rodrigues, uma vez, escreveu na coluna dele no Jornal do Esporte que um juiz está fadado a morrer numa segunda-feira. Negócio muito grave para a época de hoje, porque o juiz ele nunca vai ter o apoio unânime das torcidas. Com respeito ao geral, acho que Atlético e Cruzeiro estão aí encarando com mais seriedade, embora ambas as equipes não estão ainda definidas, e o América que parece que consertou para fazer frente. Mas está muito cedo para fazer outros comentários. Muito bem, doutor Maurílio. Só lembrando o que eu falei na rádio ontem. O Mano agiu absolutamente correto ao escalar um time alternativo. 10 para o Mano. Ele está olhando o que ele tem. Ele está observando o que ele tem. Ele tem muita gente boa. Ele foi perfeito ao escalar um time reserva, porque naquele time, como tem jogador bom. Como tem jogador. E ele tem que olhar. Ele tem que olhar. E o foco dele, ele deixou bem claro. É a Copa do Brasil na próxima semana. A gente vai ao intervalo e volta já já. Tchau. Tchau. Oi, Thales. Sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Biasa, passa para Dedé, que toca para Donato, arranca pela direita, tabela com Zé Carlos, que vira o jogo para descer, de primeira para Alex, rolou para Mijinho, abriu na ponta com o Ronaldo, chegou no fundo, cruzou, Tostão na área, dominou, dileta para o William, limpou o goleiro, pintou, acabou de abertar. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem. Eu não sei se a gente tem um lance do pênalti que não foi marcado. Acho que não tenho. Acho que eu não tenho o lance. Mas eu vou mostrar aqui, porque existe uma discussão. Mostra a foto do Fred para nós, por favor, aí. Olha lá. Deixa eu virar para o Zé Alberto aí, para ele ver. Para mim? Vou mostrar para ele aí. Deixa eu virar aqui, para ele ver, ó. Mostra a foto aí, ó. Essa é a foto aí, ó.
E que dia do Fred aqui, só um minutinho. Aqui, Zé Alberto, quer vir aqui ver? Não. Você tá vendo aí? Aqui, ó. Tô vendo. Mostra a foto aí. Bom, tá aí. Mas eu não apito com eu não apito com televisão, não. Agora... Nunca apitei com televisão. Ah, bom. Agora mostra a segunda. Pode mostrar a segunda. Mostra a segunda foto. Aí, ó, os dois. Olha lá, ó, aqui, ó. Vou mostrar de novo. Aqui, ó. Ó. Pra ver, ó. Aí o aqui, Fred ó. Puxou primeiro. Olha a Quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? Pois é. Aqui, ó. O Fred aqui, puxou ó. primeiro. Aqui vocês estão vendo. Vocês estão vendo aqui a camisa do Fred, ela quase rasgou. Quase saiu no pescoço. E do cara também, o cara tem a camisa levantada. Aí o Flávio veio. O Flávio Carvalho. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Quem então, nasceu por isso primeiro? Porque ele conseguiu ver aí quem pegou primeiro. Ele conseguiu ver quem pegou primeiro. Esse é o fato aí. Tanto que foi primeiro, aqui, porque depois do lance alegado, o Fred caiu. Então essa aí foi primeiro. Aqui. Porque o segundo Flávio Fred caiu. Carvalho. Se o cara puxou o Fred pro Fred cair, Flávio. Essa daí, o Fred não tinha caído Flávio ainda. Carvalho, você é doente. Não. É diferente. Não. Você não. é... Aqui tem 4 pessoas Flávio, aqui, 4 pessoas estão contestando o lance. Aqui, ó. Só você que tá Flávio, certo. ó, Flávio, contra fatos não há argumento. Eu tô vendo. Você me permite? Eu estou vendo lá. Zé, só um minutinho. Eu estou vendo lá e existe uma resolução da FIFA. Contra me fatos permite não há uma parte? argumento. O seguinte, nós estamos, ou melhor, você recriminou o Mano Menezes quando ele disse que o Lima fez uma pergunta com o coração, com a camisa do clube. Errado, completamente errado. Agora, você, como âncora, como um grande repórter que é comentarista, também está dizendo que o Flávio é doente. Eu acho que um comentarista não pode falar com o outro assim, porque no momento aqui ele é imparcial. Ô, Zé Alberto, não faça média com o Flávio. Não, é média. Aqui, não faça que eu não falando a verdade. Zé Alberto, só um minutinho. Você falou agora, por favor. Falei a verdade. Não faça... Flávio, você é doente, e o Zé Alberto também. Olha aqui, presta atenção. O Flávio é meu amigo, ele fala a mesma coisa de mim, se ele quiser. Ele fala a mesma coisa. Eu estou dizendo o seguinte, gente, contra fatos, não tem argumento. A matemática, não é matemática assim, mas 2 e 2 são 4, não tem como. Agora o Flávio veio, sabe com o quê? Você me dá licença de eu falar uma coisinha? Quem segurou primeiro? Você me dá licença? Eu posso falar? O Fred segurou primeiro. Segurou. Na segunda, o cara segurou, o Fred caiu. Mas o Flávio... Então, é claro o lance, porque se o cara segurou o Fred cair, como é que o Fred estava em pé? Flávio, eu tô absurdado. Ô, Thales, acha para nós o VT desse filme. Ele não tem nada a ver com o jogo de ontem, mas acha o VT desse lance para nós, pra gente ver o que o Flávio não viu. Pra gente ver o que o Flávio não... Pra gente ver o que o Flávio viu. Ele conseguiu ver quem segurou primeiro. Ele conseguiu. Se o cara segurou a segunda vez e o Fred caiu, isso dá a entender o quê? Que a primeira, quem segurou foi o Fred. Afonso, ninguém segurou segunda nem primeiro. No lance, os dois seguram. Afonso, eu questionei na hora. Não, ali tá mostrando só o Fred segurando. Peraí, Flávio, eu questionei na hora. Não, ali tá mostrando os dois segurando. Não, ali só um. E afirmei. Por favor, peraí. Volta a segunda foto. Peraí, por favor, mostra a foto dos dois segurando, porque o Flávio, além de doente, ele é cego. Não, mostra. Mostra aí, por favor. Dos dois. Agora, essa aí é a primeira. Tá, agora mostra a segunda. Aí o Fred caiu desse lado. Os dois estão segurando? Hein? Os dois estão segurando? O cara tá com as duas mãos aqui, ó. Só o Fred segurando. Só o Fred segurando. Ele é cego. Peraí, ele é cego. Ele é realmente cego. Levanta e vem aqui. Olha a mão do cara segurando a camisa aqui. Você realmente é cego. Mas eu dou desculpa que você fez uma cirurgia. Eu dou desculpa que você fez a cirurgia. Deixa eu só falar aqui. Eu questionei, eu acho que esse lance não foi pênalti. Falei lá no estádio, na hora ao vivo ao seu lado. Falei aqui na segunda-feira passada e volto a afirmar. Gente, não é esse o jogo, fala. Não é esse o jogo. Só para poder encerrar da minha parte. Por quê? Porque o árbitro vinha da direita para a esquerda. Na minha posição que eu estou aqui, e pela posição da mão do jogador, que a mão do Fred está na frente, a mão do jogador está atrás, claro que o fotógrafo pegou num ângulo diferente. Mas não dava para o árbitro em movimento, na minha visão, entendeu? Chega lá e fala, é pênalti. Ele marcou pela queda, não pelo segurão na cabeça. Na minha visão, ele não marcou. Tá tudo bem. Eu vou pedir desculpa pelos caras ao árbitro, porque é muita coisa. Não, o árbitro errou. Isso errou feio. Não foi pênalti. Eu vou pedir desculpa pelos caras, porque os caras cometem injustiça. Que, pelo amor de Deus. A minha opinião não foi. A sua opinião. Eu respeito a sua opinião. Vamos aos fatos de ontem. Primeiro vamos pegar a rodada de sábado, Atlético 3-0 em cima do Tombense. Teve um gol mal anulado, o Atlético teve um primeiro tempo fraco, melhorou no segundo tempo, o time pode
começar a jogar o futebol. Ganhou com pênalti não existente. O quê? O Atlético ganhou de 1-0 com pênalti não Ele existente. está falando da semana Eu passada. estou falando de Atlético e Tombense. Sábado, 3-0. mas que eu queria- Sábado. eu queria 3-0. eu queria- Não foi 1-0, não. Foi 3-0. Foi 3-0 para o Atlético. 3-0. Ele está falando de 1-0. 3-0. 3-0. O lance pênalti que nós estamos mostrando aí foi pênalti, sim. Foi pênalti, sim. O Atlético ganhou de 1-0. Isso foi contra o América de Teoflotone. Então, vamos ao jogo de sábado. Eu gostaria apenas... Vamos ao jogo de sábado agora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos ao jogo de sábado, Atlético de Teoflotone, Tombense e Atlético... O jogo de sábado do Atlético, Afonso, é o Atlético infinitamente superior a Tombense. Primeiro tempo, não, nem tanto. Não. Mesmo o primeiro tempo também, porque a chance de gol foi muito mais clara para o Atlético do que para Tombense. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como que um gol, ou como que uma ação irregular, uma atitude irregular de uma arbitragem, pode, na minha opinião, modificar o resultado de um jogo. Aí pode me questionar, por que você está falando isso? Porque o Atlético vinha ganhando o jogo de 1-0, saiu o gol legítimo da Tombense, legítimo. O juiz foi lá e anulou o gol. A bandeirinha anulou, dando impedimento, o juiz confirmou. Ponto. Só que nesse momento do jogo, além do gol anulado, a Tombense estava muito melhor do que o Atlético em campo. Não, você está falando duas coisas. Não, ela poderia Você acabou ter de falar virado... que o Atlético foi melhor? Não, nas chances de gol durante o jogo. Você está falando dois gols. Durante o duas jogo. coisas. Mas no momento em que o gol foi anulado, e posteriormente, logo em agora seguida... você separou o momento. Tá. Ou a Tombense estava melhor em campo do que o Atlético. Estava praticamente toda hora chegava Aí na poderia cara. acontecer a vitória. Não é que poderia, não. Se o gol tivesse sido validado, era o empate. E as oportunidades que houve, o Atlético, eu não sei como é que ele agiria quando tomou o gol. O Cruzeiro, por exemplo, tomou um gol no Mineirão, ficou desesperado. Né? Depois eu vou falar de lá. Então, quer dizer o seguinte, olha, influenciou, sim. O placar 3-0, construído pelo Atlético durante o jogo, foi um placar indiscutível, no final. Mas durante a jornada de trabalho, houve a modificação no placar e que influenciou no rendimento da Tombense. Isso, legal. Vamos lá, Zé Alberto. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, só para encerrar a questão, antes de falar do Atlético... Não, Zé Alberto, não volta no jogo. Mas eu só quero dizer uma coisa, Afonso. É que estão acontecendo muitos erros de arbitragem em 2 rodadas apenas. Agora, fica muito claro que os erros estão acontecendo sempre, quase sempre, sempre não, quase sempre, a favor dos times grandes. Isso é que eu percebi. Os erros estão acontecendo quase sempre a favor dos times grandes. Mas sempre foi assim. Isso é uma observação que eu fiz foi assim. Nessas 2 rodadas. Sempre foi assim. Não, sempre foi assim, não. Ou não? Não, porque... O Flávio acabou de falar que sempre foi assim. Eu posso até dizer, agora já são muitos anos, que eu fiz parte da Comissão de Arbitragem de Minas Gerais, e um dos juízes que fazia parte dessa comissão, altamente conceituado no ramo da arbitragem de Minas Gerais, criticou um árbitro que errou contra o Atlético ou o Cruzeiro. E disse o seguinte, se você quiser crescer, não pode ficar errando contra grandes, não. E eu chamei imediatamente a atenção desse meu colega. Tá bom, mas não resolveu nada. E chamei a atenção do árbitro. O árbitro ficou agradecido, eu tenho entrado em sua defesa e achei que estava correto. Então, o que eu queria dizer... Você está dando um testemunho de que é sempre assim. Não estou dizendo que isso está acontecendo na Comissão de Arbitragem agora. Mas, o que eu observei é que os erros todos têm acontecido mais a favor dos grandes times, Atlético e Cruzeiro. Agora, com relação a esse jogo do Atlético contra o Tombense, eu estou de acordo com o Matsalem, porque o Atlético mereceu vencer. O Danilo fez 2 gols ótimos, maravilhosos, estreou muito bem. É um jogador que vem conceituado lá do América. O Otero marcou um belíssimo gol, gols legítimos. Agora, quando o resultado estava 1-0 para o Atlético, houve um gol anulado da Tombense, que foi absolutamente legal. Se a Tombense empata o jogo, o resultado poderia ser outro. Ah, claro. Eu não quero dizer poderia que... ser 5-1. Mas ficava 1-1. Mas quando leva está 1-0, poderia ser 5-1. Um gol anulado legítimo, continua 1-0 e o time tem que ficar naquela. Mas, Alberto, poderia ser 5-1. Pois é, 5-1, Afonso. Essa é a sua opinião, porque quando um time está ganhando de 1-0 indo pra cima, e o outro empata,
sujeito até a virada. A virada. Mas é lógico, é evidente. Um gol. Você descobriu o Brasil. 1-0. Você anula um gol daquele time que está perdendo, ele aí fica sem motivação, sem ânimo. Sem ação. Agora, 1-1 é um resultado, 1-0 é outro. Então, não vou criticar a vitória do Atlético, 3-0, 2 belíssimos gols do Danilo, um belíssimo gol do Otero, mas, quando estava 1-0, a Tombense empatou legitimamente e o árbitro anulou esse gol. Muito bem, gente. Gente, é melhor ouvir do que ser surdo. Já ouvi 2. Melhor ouvir do que ser surdo. Gente, eu ouvi, peraí, eu ouvi as entrevistas do técnico da Tombense, dos jogadores da Tombense. A vitória do Atlético foi insofismável. No final foi, Afonso. Peraí, no final, não pode ser antes. Ué, não tem jeito de ser antes, não. Não tem jeito de ser antes, mas o momento era outro. Os jogadores da Tombense, se o jogo tem mais 10 minutos, não ia ser 3-0, ia ser 6. Ia ser 6-0, se tem mais 10 minutos. Ia ser 6-0. Se a Tombense, se o Bandeira valida o gol legal, não ia ser 3-1, ia ser 5-6-1. Afonso, o Atlético estava sendo pressionado naquele momento. Matusalém, que conversa mais fiada. Que é isso? Os jogadores da Tombense, o técnico da Tombense, a imprensa inteira, a torcida, ninguém questionou a vitória. Todo mundo vai falar que foi Ninguém questionou a vitória. Agora vocês vêm com esta conversa fiada. Conversa fiada de se o Zé Alberto fosse mulher, eu tinha 2 irmãs. Mas ele é homem, eu tenho só uma. Eu só tenho uma, Flávio. Eu penso o seguinte, se a Tombense empata o jogo, ela ia cair na retranca, porque o empate para ela era um grande resultado. Ia cair na retranca e tomar mais 5. O Atlético teria mais dificuldade, porque a partir do momento que o Atlético ganhou de 1-0, a Tombense partiu para cima tentando buscar o empate. A partir do momento que ela empatasse o jogo, talvez ela poderia, como a gente sabe, ontem o Tricodiano fez isso contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro teve uma dificuldade tremenda para fazer aquele segundo gol. Depois do empate, eles caíram lá atrás e o jogador começa a cair. Não, senhor! Não, senhor! Você viu outro jogo? Você viu outro jogo? O time ontem do Tricodiano não foi para trás hora nenhuma. Fez linha alta em cima do Cruzeiro. Hora nenhuma. Você viu outro jogo. Fez 1-1 e foi para cima do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou em contra-ataque. Cruzeiro jogou em contra-ataque. O Cruzeiro foi para cima. Cruzeiro jogou em contra-ataque. Eu queria falar... Eu penso que se o juiz não anula o gol da Tombense, a Tombense poderia cair na retranca. E até ganhar o jogo. E poderia dificultar, poderia dificultar mais para o Atlético. Poderia, não estou dizendo que dificultaria. Poderia ser 1-1 que você quer dizer, né? Mas a Tombense estava em cima, Flávio. A Tombense estava em cima na hora do gol. Eu estou dizendo que poderia dificultar. Certo? O Atlético poderia ganhar de 3, poderia ganhar de 4, mas poderia terminar 1-1. Isso. Certo? Só que a arbitragem tá ruim para todo mundo. Ontem a arbitragem... Não, para todo mundo não, só para Atlético Cruzeiro. Pois é, Afonso, mas tá. Eu, por exemplo, já disse, eu não daria o pênalti no Fred. Certo? Acabou, morreu. Né? Você daria. O Zé Alberto não dá, o Maurílio falou que não, o Matusalém que não. Aqui, só você que acha que daria. Mas eu tô falando de resolução. Mas os 4 acham que não. Mas vocês não estão apitando? Se fosse do outro lado, ele não daria. Se fosse a favor do Alberto Teoflotone, ele não daria aquele pênalti. Eu penso assim. Certo? Claro. Então... Não, só uma parte. No jogo do Atlético com o América do Teoflotone, o Atlético ganhou de 1-0 com um pênalti não existente. É isso que ele está falando, Zé Alberto. Presta atenção, esse que ele acabou de falar. Eu estou falando isso. Esse que ele acabou de falar. Contra o América. Vamos lá, Flávio. Só para completar contra o América. Eu acho que tanto o Atlético quanto o Cruzeiro estão ainda em fase de preparação. Os dois estão mais preocupados com as grandes competições que virão pela frente. O Cruzeiro tem um jogo muito importante contra o Volta Redonda. Não, América, só Atlético agora, por favor. O Atlético também tem jogos importantes pela Libertadores, certo? Então, tanto o Roger quanto o Mano, eles estão acertando o time ainda, certo? E acho que o Atlético também está nessa aí. O Roger não tem ainda o time dele pronto. Ele não tem o time certo, porque a gente sabe que o Atlético, jogando o que sabe jogar, no Campeonato Mineiro, né, só vai ter dificuldade contra o Cruzeiro, só. O resto, o Atlético vai passar atropelando todo mundo. Mas... Uma coisa lá, outra coisa aqui. Já atropelou um, que está sendo questionado. Gente, eu vou pedir desculpa ao árbitro, em meu nome, de Atlético e América de Teoflotone, porque o ex-árbitro José Alberto está dizendo que não foi pênalti. Ele está atropelando uma resolução da FIFA. E você... No primeiro jogo? No jogo América de Teoflotone. A resolução da FIFA manda apitar. Aquilo ali não foi pênalti nunca. Mas ele é um ex-árbitro. Ele é um ex-árbitro e está dando uma opinião
contra aquilo que você, árbitro daquele jogo, foi obrigado a marcar, porque existe uma determinação. Uma determinação. Marcar uma 10 regra pênaltis que o jogo todo. eles chamam de NP e chamam de resoluções. Então, parabéns para vocês, 0 para o ex-árbitro. Maurílio, você quer falar alguma coisa? Esse assunto aí já está rendendo. Não, estou falando de América, de Tombense e Atlético. Do Atlético e Teoflotone. Não, isso aí já passou. Para mim, eu já dei a minha opinião, para mim não foi pênalti. O Fred foi muito artista, entendeu? O cara que é seguro dentro da área, o Beck não cai não, agora o atacante cai toda hora, porque ele ali só tem Mais a ganhar. uma vez, parabéns ao árbitro, vamos lá. Bom, agora, com respeito ao jogo do Tombense, eu acho que o Atlético venceria de qualquer maneira, porque tem um time superior, mas estava perdido dentro de campo. E poderia a história ser. Primeiro tempo. Poderia ter. Você está falando que podia ser 5-6, mas podia ser 2-1 para o Tombense também. Por que não? O Atlético não seria a primeira vez que ele perderia um jogo. E estava jogando mal. Se acertou. No segundo tempo ele jogou mal? Não, se acertou. Mas foi no segundo tempo que ele ganhou. Mas o gol não valeu. Ele não ia começar a partida como começou. A história podia ser outra. Aí no segundo tempo ele não ia jogar bem? Não sei. Podia jogar bem para jogar mal. Eu não posso profetizar para frente. Mas você está profetizando que poderia ser 2-1? Você profetizou que está sendo você. Eu profetizei, não foi 3-0. Não, você não profetizei nada. Você parece mas o gol não foi. Quem está profetizando são vocês. Não, você profetizou 5-1. Não, eu disse 3-0. Não, você falou 5-1. Não, quando vocês empataram o jogo, porque vocês empataram o jogo. Não, o juiz não empatou. O juiz não deixou. Quando vocês empataram o jogo, eu disse que podia ser 5-1. Ô, gente, você quer, eu ouvi com os meus ouvidos você falar. Foi 3 e podia ser 5. Eu disse que quando vocês empataram o jogo, eu disse que poderia ser 5-1. Podia ser 2-1 para ele. Mas vocês já tinham empatado o jogo. Poderia ser 1-1 também. Poderia ser 1-1 também, não podia não? Poderia ser 1-1. Deixa eu acabar de falar. O telespectador fica rindo. Nós vamos discutir arbitragem adoidada. Isso aí foi erro de arbitragem. O Atlético foi beneficiado, todo mundo sabe disso. Não estou dizendo aqui que a Tombense viraria o jogo, não. O Atlético consertou-se no segundo tempo, mas teve esse senão. Teve uma nódoa na vitória do Atlético. E isso aí é prato para o Cruzeirense falar, assim como o Atlético não fala do Cruzeirense no jogo que nós vamos comentar daqui a pouco. A questão é essa, isso vai existir, o Atlético ainda não se acertou, até porque tem reforços para entrar. A esperança é que o Roger consiga dar um padrão, porque o Atlético, no primeiro tempo, apesar dos gols que marcou, estava batendo cabeça. Na hora que a Tombense foi para cima e o Atlético sentiu a barra. Agora, é início de campeonato, esses times que estão começando a disputar o campeonato agora, do interior, eles tiveram maior tempo de preparação, quer dizer, já estão mais entrosados. Quando vêm jogar aqui na capital, jogam na retranca. Quando tomam um gol, aí que parte para frente. E tem uns até que tomam um gol, ainda fica lá atrás ainda, esperando aqueles minutos finais para tentar qualquer coisa em tempo de empate. Então a vitória do Atlético, com a nódoa, foi normal, porque o time do Atlético é muito melhor. Agora, isso vai acontecer durante toda a semana, a arbitragem vai ser sempre um prato de segunda-feira, repito. Gente, nós temos Atlético e Joinville pela Primeira Liga na próxima quinta-feira. Ainda há uma catimba em cima de data desse jogo, ou do Cruzeiro também, que joga com a Chapecoense na quinta-feira pela Primeira Liga. A Chapecoense está anunciando um sub-23 para jogar contra o Cruzeiro. Um time sub-23, porque ela joga quarta pelo Campeonato Catarinense. Ela joga quarta-feira à noite pelo Campeonato Catarinense. Está anunciando um sub-23. Não sei como é que vai ser, não tem nada definido. Nada, absolutamente nada definido. E o Campeonato Mineiro é bom por causa disso. Agora, 3-0 é batom na cueca. Batom na cueca. Afonso. 3-0, 2-1, 1-0, 3-2, 5-4, é complicado. Agora 3-0 é batom na cueca. Eu quero falar para você de BMG. BMG é o seu banco. Consignado é com o BMG. Você tem o Mastercard BMG? Maravilha, use. Se não tem, vá buscar o seu. BMG, o seu, o nosso banco. Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta Sanduíche Leves e Sucos, Diamond, BH Shop, Pátio Savassi.
Olha, além desses sucos verdes que você está vendo na tela aí, existem as saladas maravilhosas e que você monta na hora. Você monta na hora a sua salada em Marieta, a melhor para a sua saúde. Você chega lá, quero isso, bota a cobertura que quiser, o molho que quiser e monta a sua salada, uma salada maravilhosa. E essas saladas estão bombando em Marieta, a melhor para a sua saúde. Eu quero abraçar também o doutor Adriano de Silves Advocacia, com esse novo telefone da tela aí, 3212-2832. 3212-2832. 3212-2832. Agora também é advocacia empresarial e é show de bola. Um abraço para o Renato e Chiquinho do Centro Automotivo Novo de Novo. É o seu carro literalmente novo de novo. Bateu, amassou, arranhou, leva lá, que eles dão do jeito. Centro Automotivo Novo de Novo. Ao seu Eduardo da Rede Gutierrez de Drogaria, que é farmácia popular, aceita cartão de Ipsangue e no genérico é show de bola. É show de bola. Rede Gutierrez de Drogaria. Alô, seu Eduardo, um grande abraço. 3337-0306 é o telefone da teleentrega da Rede Gutierrez de Drogaria. Abraçar também ao Padre Lucas Almeida, 3426-0069. 3426-0069. Padre Lucas Almeida vai levar você para Itália e Suíça. 3426-0069. Itália e Suíça. 3426-0069. Abraçar também o meu amigo Danilo do Poço São Pedro, na Niquelino 918, em Santa Efigênia. Lá você encontra a famosa Deteclin, é a hiper, super aditivada. Pelo preço da Comum, está na bomba aí para você. Deteclin, a gasolina do momento, pelo preço da Comum. E além da gasolina, você tem a água mineral Ingá ou Igarapé, no garrafão de 20 litros, pelo melhor preço de Belo Horizonte. Posto aberto 24 horas por dia, com segurança total. Porque lá dentro fica um posto policial também aberto 24 horas por dia. E lá em Pinhuí, do mesmo grupo, tem o posto Funil, com a Deteclin e um queijo maravilhoso, artesanal, que o Danilo faz para você. Você põe a gasolina e leva o queijo para casa, pagando o queijo, claro, mas um precinho também maravilhoso. Posto São Pedro e posto Funil. Um abraço para o meu amigo Antônio, também para o Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos e Fowler, 3373-1133. Chefe, Cruzeiro, jogando ontem, ganhou apertado, um jogo polêmico, o Mano perdeu a esportiva, e aí? Afonso, quanto à entrevista do Mano, já foi até bem discutida, eu não vou nem entrar nesse mérito não, porque o que eu mais gostei foi do Lima. Parabéns para o Lima pela pergunta, porque foi uma coisa fantástica. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. O jogo do Cruzeiro ontem foi um jogo no início que parecia que o Cruzeiro tinha o domínio da situação, perfeitamente. Jogou, entrou com um time alternativo, como o Mano mesmo diz, não é um time reserva, porque ainda não tem os 11 titulares declarados ainda colocados em suas posições. E deu para poder fazer algumas observações. Você deve lembrar que durante o jogo eu comentei com você na hora, que é uma questão que o Mano tem que trabalhar. O Alisson, o Elber, por quê? Jogam com a cabeça baixa. O Alisson não, o Elber. O Alisson também. Não, a cabeça baixa não. O Alisson não é a cabeça baixa não, ele prende a bola. Não, prender a bola, o Alisson aí baixa a cabeça também. E entrou mais um agora que eu fiquei olhando, observando ele jogar, que veio lá de Santa Cruz, que também está entrando com o mesmo problema, que é abaixar a cabeça e não olhar, segurar a bola demasiadamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Cruzeiro poderia ter feito esse jogo ontem se tornar fácil, se tornar muito fácil, se não fosse os erros de arbitragem. Hoje eu estou aqui para poder dizer o seguinte, olha, vergonhoso, porque o mesmo que o Cruzeiro e o Atlético são beneficiados contra os times do interior, quando chega lá em São Paulo, no Campeonato Brasileiro, quando vem os times do Rio e de São Paulo que faz, nós somos aqui que reclamamos. E ontem a arbitragem foi terrível, foi horrível. Quando deixou de marcar um pênalti, na hora eu falei que foi pênalti, você deve lembrar disso, e depois eu olhei no recurso na televisão, no meu computador que estava lá, e falei, Afonso, foi pênalti. E também no impedimento do jogo do Ábila. Parece que são lances difíceis, mas, pô, você tem uma bandeirinha do lado, você tem um árbitro que está correndo do lado, e eles têm que apitar com mais convicção, mesmo quando for contra os times do interior. Porque o que nós reclamamos agora, que os times do interior reclamam agora, é o que nós reclamamos no Campeonato Brasileiro. Então, um jogo que está para se tornar fácil para o Cruzeiro, tem um grande time, gostei da posição do Caicedo jogando, apesar de cometer uns 3 erros, mas acho que por falta de ritmo, e porque as faltas, às vezes, que são dadas aqui no Brasil, não são faltas dadas lá fora.
Então eu acho que ele tem que moderar um pouco na maneira dele entrar. Agora, que jogadoraço que o Cruzeiro contratou, que foi esse Hudson. Como se coloca e se dispõe para o jogo. O Cruzeiro está de parabéns, vai dar o que falar esse ano. Zé Alberto. Bem, o Cruzeiro apresentou um time alternativo, quer dizer, praticamente um time de reserva, porque só tinha 2 titulares, e jogou bem, esse time estava jogando bem. Agora, o Atlético Tricordiano, dirigido lá pelo filho do Pelé, também jogou bem no meu entendimento. E não foi um time que ficou atrás na defensiva, ele defendeu mais no meio de campo e conseguiu ir várias vezes ao ataque. Eu acho que o gol no lado de impedimento do Tricordiano foi errado. Não teve gol no lado ontem não, Zé? Não foi ontem, esse foi do outro jogo passado. Mas ninguém está falando. Não, eu fiz uma confusão, mas ele já passou. Então o que eu queria dizer é o seguinte, é que quando o Atlético Três Corações empatou o jogo, já faltando uns 15 minutos para terminar, foi preciso que o Mano colocasse em campo. Eu já tinha colocado o Arrascaeta, depois entrou com o Robinho, entrou com o Alisson e pressionou o time até conseguir um gol de vitória aos 42 minutos. Então, o importante é isso, é que eu quero mais uma vez deixar claro, podem falar que é repetitivo, mas eu vou repetir, pronto. Eu prefiro ser repetitivo que omisso. Os campeonatos regionais, o Campeonato Mineiro é importantíssimo. Terminou a pré-temporada, os clubes não têm nada pronto. Apenas o Cruzeiro está mais bem organizado. O Atlético não tem nada pronto. Jogou com um time no primeiro jogo, no segundo já veio com o Danilo, que veio do América, com o Ralf da base. Quer dizer, está experimentando se o Prédio pode jogar com o Lucas Prato. Quer dizer, pode sim, mas está experimentando. E o Cruzeiro está experimentando, arrumando o time agora. Se não houvesse esse campeonato regional, esse campeonato mineiro, esses clubes iam se arrumar na Libertadores. Então até tem aí 2, 3 meses o Cruzeiro e o América para preparar o time para as grandes competições. Copa Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores. Essa é a minha opinião. Tem mais gente. Tá bom, mas só lembrar o Zé Alberto, porque às vezes ele confunde a cabeça do telespectador. Ele confunde a cabeça. Não tem 2, 3 meses, não. Isso é na cabeça dele. Sim. O Atlético, mês que vem, estreia na Libertadores. O mês que vem, como é que ele tem 3 meses para preparar? O Campeonato Mineiro, mas tem o Campeonato Brasileiro. Na cabeça dele. Tem o Campeonato Brasileiro. O Atlético, o mês que vem, estreia na Copa do Brasil. Semana que vem, o Cruzeiro entra o Atlético estreia na Libertadores. Semana que vem, o Cruzeiro entra na Copa do Brasil. E o América também. Flávio Carvalho. Bom, Afonso, eu penso que o Mano agiu certo ontem. Ele tem que olhar essa turma que está chegando aí, até para ele ver com o que ele pode contar. Porque o time, ele tem o time pronto. Foi aquele time que ganhou do Atlético, que deu um banho no Atlético, deu um sufoco no Atlético, certo? Que poderia ter feito 3, 4 no Atlético, certo? Se não fosse o Giovani, goleiro do Atlético. Então aquele time é o time titular do Cruzeiro. É claro que falta o Thiago Neves, que vai entrar ali ainda, certo? Acho que se o Dedé voltar a jogar o futebol dele, vai ganhar a posição do Léo, jogando ao lado do Manuel. Então, são poucas coisas que o Cruzeiro vai ter que mexer nesse tipo de campeonato brasileiro. Assim também como o Lucas Silva, que fez uma bela temporada em 2013, uma bela temporada em 2014, está aí de volta. É um jogador que desarma muito, chuta muito, certo? E que pode também ser muito útil ao time do Cruzeiro, ali no lugar do argentino, né? Do Ariel Cabral. Só uma coisinha, Flávio, só uma coisinha que você está falando aí. Porque você foi muito incisivo no banho de bola, no show de bola, e que aquele é o time titular. E o Mano Menezes, na entrevista dele ontem, falou que o Cruzeiro não tem ainda um time titular. Eu também acho que não tem. Mas Afonso, não tem porque ele tem ainda o Thiago Neves para entrar, ele tem ainda o Dedé, que ele pode contar com o Dedé, certo? O resto a gente sabe que não vai ter mais. Não vai ter mais não, certo? Ou o Lucas Silva que pode estar ali, certo? Então é isso aí. O Cruzeiro, que eu estou querendo dizer, que disputou o campeonato, que terminou com o Mano no ano passado, que começou esse ano, né? E que jogou contra o Atlético, aí sim, quando joga 2 grandes times, o Cruzeiro mostrou futebol. Mostrou muito mais do que mostrou contra o Vila, jogando com o time completo, né? Na partida contra o Atlético. Então eu penso, o Cruzeiro, acho que para a partida contra a Chapecoense lá em Chapecó, o Cruzeiro deve repetir. A Chapecoense vai jogar aqui no Mineirão com o Cruzeiro, quinta-feira. Pois é, acho que o Cruzeiro tem que repetir o time que começou ontem, né? Repetir o time que começou ontem. Acabou. Se a Chapecoense vem com o time sub-21, eu não sei, 23. vai repetir. Até para que o Cruzeiro depois tem 2 jogos seguidos fora,
do Campeonato Mineiro, vai pegar o Tupi, depois pega o RT fora. Tem no meio de semana um jogo importante, que agora mudou o regulamento da Copa do Brasil. É um só. Né? É um jogo só. Se o Cruzeiro, por exemplo, empatar lá é pênalti, né? Se perder, tá fora. Então, não tem mais aquela... O Mano falou ontem, o foco dele é a Copa do Brasil agora. Então, tem que ganhar. E para ganhar, tem que entrar com o melhor que tem. É isso que é importante. Né? Então, eu acho que o Cruzeiro está no caminho certo, o Mano está no caminho certo. Ontem, a gente viu algumas peças. Acho que o Caicedo, que o Matusalens, que jogou bem para mim, não foi bem ontem. Ele tá aí, fez a primeira partida, jogando contra o Léo, que ele não vinha treinando, nem com o Léo ele vinha treinando. Né? Falhou no gol, para mim, no gol do Tricogiano. Né? Alguns jogadores, né? O próprio Elber foi muito fominha ontem, quis resolver tudo sozinho. É um jogador que precisa ser conversado, porque ele pode ser muito útil ao time do Cruzeiro. Flávio, né? só te dar Então, um subsídio aqui, Flávio, para você continuar, só te dar um subsídio. É porque a gente falou muito do Mike aqui, o Mike não fez uma partida mal, a gente que esperava mais dele, entendeu? Que também é um camarada. E isso, o repórter da Fox mandou, colocou uma mensagem lá na página dele, que o Ricardo Goulart acertou a base salarial dele com o Cruzeiro, 350 mil por mês. Pode não ser informação, mas está na página da Fox, o repórter que deu essa notícia aí. Pois é. E quanto ao Mike... Flávio, só um minutinho. Eu tenho um telespectador para falar aqui. E eu quero que você depois... o que você achou, a que você atribui os 4 mil pagantes ontem? 4 mil pagantes, não, na minha opinião, não justifica. Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro ele tem que estar com mais vontade. Não é só no clássico, no jogo bom. Esses 4 mil, para mim, ontem, não justifica. Se fosse o Atlético, não ia justificar do mesmo jeito. Não ia justificar do mesmo jeito. Então, eu gostaria que o Flávio tentasse me explicar isso aí. Mas deixa eu colocar o telespectador no ar. Aí você pode... Alô, boa tarde. Boa tarde, Afonso. Quem está falando? Geraldo, Cidade Nova. Geraldo, Cidade Nova. Qual que é o seu time? Atlético. Atlético. O que você está mandando, Geraldo? Geraldo, só um minutinho. Abaixa o som da sua televisão. Abaixa o som, porque senão dá microfonia, dá eco e você não consegue falar. Abaixa o som da sua TV. Vamos lá. Repete aí, o que você está mandando? Alô? Estamos te ouvindo, pode falar. Quando eu nos dois, eu respeito um pouco maravilhoso da Chinaçu ontem no Niterói, né? Eu pensei que era uma América que estava jogando, são 4.500 torcedores. E a outra coisa é falar que o principal reforço que o Cruzeiro conseguiu para 2017 é o que está batendo o bolão danado aí, o Fernando Queiroz, né? Preço não marcado contra o Vila, preço não marcado outro contra o Tricogiano e 2 esquecimentos. Ele é a grande contratação do Cruzeiro para 2017. Isso aí. Tá bom, Geraldo. Obrigado pela sua participação, Geraldo. Tchau. Um abraço, tchau. Ele falou que não teve um pênalti não marcado contra o Vila? Eles alegam que teve um pênalti também, mas isso tudo é o telespectador. O torcedor, ele participa... Mas é aquilo que eu estava falando aqui, os times choram contra os times do interior e depois pagam no Campeonato Brasileiro. Com respeito ao público ontem, primeiro é o seguinte, a televisão mostrando ao vivo para Belo Horizonte, a canal aberta. Soma. Certo? Isso soma muito. Segundo, armando um toró ontem em Belo Horizonte, choveu. Também pesa. Tira muita coisa de campo. Terceiro, Cruzeiro anunciou que ia colocar um time reserva. Também pesa. Certo? Então, juntando isso tudo, eu não ia esperar mais do que isso. Mas não. você acha que... Certo? Você não achou eu pouco, acho que não? vai o time Mas completo. por ser o Cruzeiro, não foi pouco, Flávio? Hein? Foi pouco. Eu acho que poderia ter 15 Mas eu mil, acho que você tem várias alternativas aí para justificar, vários motivos para justificar a presença pequena do público ontem no Mineirão. Então, eu penso que não é essa a torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro do Campeonato Brasileiro, né? Acho que foi o terceiro colocado, não foi, Matusalém? Foi o terceiro colocado. Terceiro colocado em público do Campeonato Brasileiro. A torcida vai, mesmo o time mal no Campeonato Brasileiro, mesmo o time brigando para não cair, certo? Como brigou o tempo todo para não cair, a torcida compareceu. Então, a torcida do Cruzeiro, ela é presente, ela ajuda o time e ela vai comparecer no momento exato. Ok, Flávio, eu quero, antes de passar para o doutor Maurílio, para ele falar do Cruzeiro, eu gostaria de abraçar e dar os meus sentimentos à família de Oscarci José de Moraes. O Oscarci, com quem eu trabalhei vários e vários anos, ao lado, com a América, com o Atlético, Federação Mineira, o Oscarci que nos deixou ontem.
e que foi sepultado hoje. Então, um grande abraço à família do Oscar Cid José de Moraes e que ele já esteja em companhia de Todo-Poderoso, descansando em paz. Eu também só queria... Só para aproveitar, Afonso, eu também quero apresentar meus sentimentos à família do Oscar Cid José de Moraes, que foi um diretor do Departamento de Árbitros, do qual eu participei, e que era um grande amigo. Que ele descanse em paz e a família tenha conforto. Pois é, eu também só queria mandar um abraço para a família, que eu também convivi com ele muitos anos, nós vivemos com ele, né? Convivemos com ele muitos anos, né? E a gente deixa aí um abraço para a família. Doutor Maurício. Peso a família dele, que eu também convivi com ele. Olha, na própria fala do Mano, a gente viu que ele ainda não definiu o time, não. Ele falou lá, deve ter 70%. Não, ele falou, eu quero lembrar a torcida do Cruzeiro, que o Cruzeiro ainda não tem titular em reserva. Até porque alguns jogadores chegaram agora, com toda a panca de chegar e jogar, e a gente tem até que ver dentro de campo para ver se estão realmente correspondendo. Então, foi uma experiência que ele fez e que encontrou um time que acreditou no final, que foi o adversário de ontem. Agora, uma coisa que repercute e a gente não repercute como deveria, é o seguinte, eu vejo hoje as manchetes, Ávila, o grande artilheiro, ninguém fala que o gol foi de impedimento, fala que o gol foi espetacular. Claro. Realmente, parece até que há uma determinação. A jogada do Ávila foi sensacional. Só que ele não tem nada com isso da arbitragem. Claro que não, lógico que não. Ele está lá para fazer o gol. Agora, a questão que a gente vê é que há uma deliberação de não se falar nisso, entendeu? Não vocês estão puxando para baixo, não vamos falar negócio de impedimento, tanto o atleta também, não vamos falar nisso não, porque isso aí não promove e tal. Agora, o apoio que o Ávila está tendo nessa segunda-feira é espetacular. Até porque o que vai para as outras emissoras, a rebaba que sobra, é só o gol. Ninguém fala as nuances, aquelas pílulas que tem durante o jogo ali, ninguém fala. Só aparece lá o gol, porque tem aqueles 30 segundos de lei, né? Então, aí vai. Agora, vitória do Cruzeiro teve essa nota de arbitragem, mas o time tende a melhorar, até porque já tem uma base quase que completa, mas ainda não está pronta. O mesmo acontecendo com o Atlético. Vem aí o churrascão do Cruzeiro. Você não pode perder. Você que é cruzeirense, principalmente. Você sabe, Flávio, o dia certo? Ramalho, né, Afonso? Né? E o show da Elba Ramalho. Show da Elba Ramalho. Exato. Então, o churrascão do Cruzeiro é um show, né? Exato. O churrascão do Cruzeiro é um show. Vem aí o churrascão do Cruzeiro, você não pode perder. Antes de terminar o programa, eu vou dar 30 segundos para o Maurílio. Se der tempo, eu dou 30 para cada um também. América. América eu acho que melhorou. Não teve a competência de fazer o gol na partida de ontem, apesar de criar chance. O América criou no primeiro e no segundo tempo. Mostrou um padrão de jogo, mas não deixou de perder 2 pontos porque jogou dentro de casa. Flávio Carvalho, que é um baita profissional, brinco com ele aqui, ele brinca comigo. Eu sou atleticano, ele sabe disso, ele é cruzeirense, eu sei disso, mas a posição do Flávio é sempre uma posição tranquila, imparcial. Flávio, América. Afonso, eu disse aqui na segunda-feira que a vitória do América diante do Democrata lá, certo? Não foi tão convincente assim, apesar do América ter assumido a liderança, né? Mais por falha do Democrata. Acho que o América precisa melhorar mais. E ontem mostrou isso, principalmente nas finalizações, né, Maurício? O América teve muita chance ontem, inclusive no primeiro tempo teve uma com o Magrão, que o Magrão chegou na cara do gol e perdeu. Não sabe finalizar. Ele é um jogador e a gente sabe que o time do Henrique sempre faz um time bem arrumado. E dificultou para o América ontem. Zé Alberto, América. Eu acho que o América está no caminho certo, porque teve uma vitória muito boa contra o Democrata, fora de casa. E no jogo contra o RT, o América foi superior o tempo inteiro, mas finalizou mal, não conseguiu marcar o gol. Mas jogou bem, jogou melhor do que o adversário, e os times do interior estão mais ou menos ajustados, jogando bem e não estão reclamando de arbitragem. Chefe. Afonso, o América, ele teve uma grande virtude, conseguiu ter um padrão de jogo muito bom. E outra coisa é o seguinte, que é muito interessante, o América fez boas contratações dentro da possibilidade dele. Agora, esse time que jogou com o América ontem, Campeonato Mineiro do ano passado, ganhou do Atlético lá, empatou com o Cruzeiro dentro do Mineirão. Eu estava presente. Lembrando que esse time que jogou com o América ontem não tem nenhum jogador do ano passado. Vamos lá. Então, mas tem um conjunto muito bom. Mas foi o time que tirou ponto do Atlético e do Cruzeiro dentro do Mineirão. Agora, o América está no caminho certíssimo, só a bola entrar. Muito bem. Telespectador, muito obrigado. Amanhã tem mais rabugentos ainda. A gente volta amanhã, se Deus quiser, ele há de querer. Tchau, gente. Obrigado.